disse na abertura da missa, hoje nós acompanhamos, continuamos o caminho junto com o profeta Elias. A palavra de hoje, o Senhor diz a Elias que ele vá até o Horebe, o monte de Deus. Elias vai, passa a noite numa gruta no Horebe, e o Senhor diz a Elias: agora você sai da gruta, no dia seguinte, e espera que o Senhor vai passar. Aguarde que o Senhor vai passar. Enquanto Elias aguardava, primeiro veio um vento impetuoso, que inclusive arrastava as pedras, ou seja, um vento forte, segundo o texto que nós acompanhamos na primeira leitura. E Elias sentiu no coração, teve aquele discernimento: não é o Senhor que está passando. Embora esse evento fosse um evento muito extraordinário, mesmo assim ele foi capaz de discernir: não é o Senhor que está passando. Depois veio um terremoto, e aí mais um evento extraordinário. Passado o terremoto, Elias então discerniu: não é o Senhor ainda que está passando, por mais extraordinário que pareça este fenômeno. Finalmente então veio fogo, E mesmo com o fogo, Elias insistia em dizer: não é o Senhor que está passando. Depois desses 3 eventos bastante extraordinários, o que veio foi uma brisa suave, aquele ventinho refrescante de quase todos os dias, ou seja, relativamente ordinário, pouco extraordinário, comparado, por exemplo, a um vento forte, a um terremoto, ao fogo. E Elias então entendeu: é o Senhor que está passando. E o Senhor perguntou a Elias: o que você faz aí? E ele disse: olha, eu estou corrido. Mataram os profetas, a turma está infiel à aliança, e eu estou corrido. E o Senhor disse para Elias o seguinte, a partir daquele encontro, da capacidade de Elias de enxergar e entender a passagem de Deus nas coisas ordinárias, naquele vento, brisa leve, suave, aquele vento que passava por ali. O Senhor disse para Elias: vai para onde eu te mostrar e vamos reconstruir. Você será um pilar, de reconstrução da minha aliança com o povo. Essa passagem é de uma beleza sem tamanho, mas dentre tantas coisas que ela nos ensina, eu acho que tem uma que eu já propus na nossa reflexão pela manhã, que é essa capacidade de discernir quando Deus está passando pela nossa vida. Essa capacidade, às vezes, ela deve nos dar uma visão que consegue entender que naquelas ocasiões muito extraordinárias, por exemplo, tive uma grave enfermidade, ou alguém da minha família, eu pedi ao Senhor e fui socorrido, Ele passou pela minha vida? Claro que sim, passou pela sua vida. Em situações que nós passamos assim, de grandes dificuldades, de grande limitação, e que a gente pediu, estendeu a mão e pediu socorro dele, e ele socorreu, e aí a gente chegou à conclusão: Deus foi muito bom conosco, só pode ter sido obra dele, a superação de tal ou de tal situação, vencer tal ou tal limite. Mas é bem mais difícil ser capaz de enxergar naquela coisa do acordar, tomar café, de repente faço aquela oração, vou trabalhar, passo o dia trabalhando, tem toda a rotina familiar, volto para casa, termino o dia com aquele jantar em família, talvez uma conversa, e depois ali cada um vai para o seu lugar para amanhã recomeçar. Nesta coisa do ordinário, que a gente acha às vezes sem graça, ou um pouco sem um tempero interessante, mas a fé é tão mais profunda quanto ela é capaz de cavar, de discernir, de perceber a presença e a ação de Deus nestas coisas ordinárias, nas coisas da ordem do dia a dia. Essa é uma capacidade que a gente precisa pedir ao Senhor que nos dê sempre, aliada àquela de ouvir, na medida que a gente percebe a ação de Deus no ordinário, no dia a dia,
O que ele está nos dizendo? Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. A direção é essa, tome esse caminho, tome aquele caminho, como fez Elias, na medida que ele percebeu que o Senhor passava na brisa mansa, leve, naquele ventinho ali do dia a dia, o Senhor disse: Elias, vai a tal lugar e faz assim e vamos reconstruir. Sempre depois de um encontro deste tipo, onde eu me dou conta da presença permanente de Deus na ordem do meu dia, no dia a dia, a gente experimenta um convite de recomeço, um convite para recomeçar. Então vamos pedir hoje ao nosso Deus que Ele nos dê essa coragem de recomeçar, essa grandeza de recomeçar ao enxergar a passagem dEle pela nossa vida. Eu não enxergo hoje uma conexão tão estreita entre o Evangelho e a primeira leitura, porque sinto que o Evangelho trata de um outro tema. Mas eu não gostaria de falar um pouco, eu não gostaria de deixar de falar um pouco do Evangelho de hoje. Para a gente entender bem o Evangelho de hoje, talvez tivéssemos que recorrer a uma prática dos judeus lá do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, Moisés permitiu que o homem desse a carta de divórcio à sua esposa. E Moisés até lutou por esse direito, para que o homem tivesse o direito de dar a carta de divórcio à esposa. E aí você pergunta assim, mas naquela época, uma mulher que fosse abandonada pelo marido, a quem ele desse a carta de divórcio, ficaria desamparada, né? Uma mulher que não tivesse a referência de um cuidado masculino naquela época, seja do filho, seja do esposo, ficava um pouco desamparada. Era uma mulher que era alvo, inclusive, da caridade dos judeus e dos cristãos depois. Por que foi que Moisés permitiu isso, que parece tão injusto com as mulheres? Pois bem, Moisés permitiu isso para defender a vida das mulheres. Vou explicar por quê. Porque naquele tempo, a mulher que fosse surpreendida em adultério, a lei também valia para o homem, mas eu nunca ouvi dizer na história, em tudo que eu estudei, que um homem tivesse morrido acusado de adultério. Mas a mulher que fosse acusada, simplesmente acusada pelo marido de adultério, deveria morrer apedrejada, simplesmente acusada. O que era uma prática muito comum no tempo de Moisés? O camarada lá pelos seus, mais maduro, 40 ou mais anos, como os judeus eram monogâmicos em boa parte de sua história, ou seja, o homem só pode casar com uma mulher, o judeu usava o seguinte recurso: quando ele queria trocar a esposa de mais idade por uma novinha, mais nova, ele acusava a mulher de adultério. Ao acusar a mulher de adultério, ela era apedrejada. E aí depois, então, ele casava com uma mais nova. Era uma maneira de se livrar da mulher que, por alguma razão, ele não queria mais. E aí ele trocaria aquela mulher por outra. Moisés permitiu ao homem dar a carta de divórcio à mulher. Jesus até comenta: por causa da dureza do coração de vocês. Quando certa vez os fariseus perguntam a Jesus: é permitido ao homem despedir sua esposa? Porque Jesus defendia a indissolubilidade do matrimônio, Jesus defendia então que casou, vamos embora, é para a vida toda. E aí Jesus diz: Moisés permitiu isso por causa da dureza do coração de vocês. Ou seja, Moisés permitiu isso por causa da dureza e da maldade do coração dos homens daquele tempo e para salvar a vida das mulheres daquele tempo. Vamos voltar agora ao Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus está sendo perguntado, não sei se recordam o texto, a gente já tomou uma distância, que eu falei da primeira leitura,
Vou recordar o texto aqui para vocês do Evangelho. O texto do Evangelho de hoje diz assim: naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já adulterou no seu coração. E aí Jesus depois: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de... Moisés disse, foi dito por Moisés, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser que esteja ilegitimamente unido a essa mulher, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Na verdade, Jesus está usando aqui no texto uma medida para mostrar a exigência e a seriedade dessa decisão, né? A decisão de abraçar sacramentalmente uma pessoa para construir uma história contigo para a vida inteira. Hoje eu conversava ao telefone, eu tenho um monte de afilhado, então eu posso dar exemplo que com certeza vocês nunca vão saber quem é. Hoje eu estava conversando pelo telefone com um afilhado meu, e aí a gente estava batendo um papo, eu falei: e aí, tudo bem, como é que tá? Não, estou em casa, padrinho, está muito chato, estou em casa direto. Eu falei assim: e a namorada? Ele falou: eu nem sei se eu ainda tenho namorada, porque a mãe dela tem uma certa idade, não pode ter contato e tal. Eu falei: poxa, mas hoje, nem sei se eu tenho namorada. Aí no meio da nossa conversa lá, ele tocou no assunto: não, mas ela tem umas coisinhas assim, muito chatinha. E aí eu conversando com ele, eu falei assim: pô, você queria uma que não tivesse nada de chatinha, né? E você não tem nada de chatinho? Porque para você querer uma que não tenha nada de chatinho, supõe que você é um cara que não tem nada de chatinho, que é 100% legalzinho. Porque quem tem uma coisa de chatinha também vai acabar, né, tendo que aturar uma chatinha. E de chatinho em chatinha a gente vai junto a vida toda, né? Entendendo que ama, apesar de, não obstante a. Mas a gente não é obrigado a casar logo. Jesus não obriga ninguém a casar, né? Jesus não diz, você tem que casar com... Mas Jesus diz, se você pede a minha bênção sacramental para essa união, eu não retiro, né? Com Deus não se brinca de fazer e desfazer. O que Ele faz, está feito. E eu penso que existe aí da parte de Jesus um convite a essa reflexão um pouco mais aprofundada, no sentido da gente entender a profundidade de algumas escolhas que nós fazemos, né? A gente vive num mundo que é muito assim, o mundo do descartável, né? Tem uma música aqui, por enquanto, do Legião Urbana, que diz assim, para sempre, sempre acaba. Não sei se vocês lembram da música. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que para sempre, sempre acaba. De alguma forma, essa letra está diluindo a ideia de que alguma coisa possa ser para sempre. Presta um desserviço enorme ao nosso imaginário matrimonial as histórias infantis que dizem que a menina vai aguardar aquele príncipe em cima de um cavalo branco e aí chega lá o príncipe em cima do cavalo branco. A menina passa a vida toda, no máximo passa o real, né? O real que chega lá na porta dela, né? Com as questões que ela, poxa, mas o príncipe das minhas histórias infantis, esse camarada não existe, até porque você também não é a princesa das histórias infantis, não é? E aí assim a coisa vai. Eu penso que a palavra de hoje, no Dia dos Namorados, hein? Olha que coincidência interessante, tem um convite muito bacana nesse sentido. Hoje também eu passei ali pelo Facebook e vi várias postagens. Eu e minha eterna namorada,
eu e meu eterno namorado, casalzinho assim, já com uma certa idade. Poxa, que bacana. Nunca vou esquecer, no ano passado, Dona Naire e seu Ari. Dona Naire toda bonitinha assim, tal, uma roupinha assim, uma manga curta, tal, abraçadinha num jardim, no sol, e ela dizendo, eu e meu eterno namorado abraçado em seu Ari. Nunca vou esquecer essa imagem que eu vi lá, achei bacana. E Dona Naire e seu Ari, que pelas minhas contas deve estar chegando, já passou dos 50 de casados. Se alguém souber, depois coloca para a gente aí quantos anos tem, publica para a gente, mas eu acho que tem um tempinho aí já de casados. E eu fiquei muito feliz, assim, achei muito legal de ver essas, desde o pessoal novinho, né? Colocando lá, eu, minha namorada, minha princesa, não sei o que, até aquele pessoal de mais idade, de mais experiência, de mais... A gente sabe que a vida do Facebook, né, é uma, a vida de verdade é outra. O que não significa que o resíduo, quer dizer que somando, diminuindo, multiplicando e dividindo, o saldo não seja positivo. Mas tem lá os momentos de subtrair e os momentos de dividir, como tem os momentos de somar e os momentos de multiplicar. De qualquer forma, eu acho que a gente deve celebrar sim hoje, esse dia, né? Os casais casados, casais de namorados, casais de noivos, celebrar esse dia como um presente do Pai do Céu, né? De alguma forma a gente se torna, mesmo que não seja aquele príncipe que você sonhou das histórias infantis, exceto das últimas versões das histórias infantis, que tinha um príncipezinho chamado Shrek. Então, de repente, né? Ou é bem verdade que a sua princesa pode não ser também aquela coisa toda, exceto o par do Shrek das histórias infantis, que tem o nome de Fiona, né? Então, um caso, outro com ou sem o burro que fala pra caramba ali no meio, né? Mas tocar o barco, né? Agradecendo a Deus pela bênção que Ele nos deu na presença daquela pessoa que divide conosco a vida, e pela nossa perseverança. É claro que em alguns momentos a gente tem aquele... Mas a gente contou até 10, ou rezou, ou preferiu esfriar, ou às vezes até disse o que não gostaria ou deveria, mas pediu perdão, reconsiderou, refez e tocou em frente. Então eu quero aproveitar o dia de hoje para desejar a todos os namorados que estão nos acompanhando, e aqueles que não estão nos acompanhando também, mas num dado momento, numa outra hora, vão ter acesso a essa homilia, um dia dos namorados abençoado para vocês. Eu acho que hoje também a gente tem uma oportunidade bacana, porque está quase tudo fechado, né? Nesse dia, geralmente, os namorados iam para restaurante, iam para aqui, para ali, acolá, e esse ano é um ano de ficar em casa. Então, quem sabe você não pode celebrar esse dia, o dia dos namorados, esse ano, em casa, com a sua família. Tem muito homem dando graças a Deus porque não vai pagar o jantar, né? Mas nada impede você ir no mercado, comprar tudo e organizar um jantarzinho em casa, né? Então, o mercado está aberto, dá para fazer alguma graça ou alguma coisinha. Que Deus abençoe a todos, então.